Olá, amados, tudo bem? Chegamos aqui para a nossa última aulinha, né? Nossa última aulinha desse curso, né? Que foi, enfim, tiveram várias situações, começamos presenciais, acabamos online, mas enfim, o que importa para mim é saber se foi proveitoso para vocês, né? Se deu para vocês captarem as informações, captarem as estratégias de resolução da prova, entender como é que é essa prova, se deu para entender os aspectos gramaticais. Aspectos gramaticais esses, né, no caso, que seremos ou que serão o que iremos trabalhar hoje, né, com mais afinco. Na verdade, trabalharemos a mais uma resoluçãozinha de prova e eu peguei mais uma vez 5 questõezinhas. Só que dessa vez eu não peguei aqui para vocês uma estrutura básica de prova, porque, na verdade, como na aula passada a gente trabalhou uma resolução de prova mais focado para a interpretação textual, hoje, como a gente conversou, né, em aulas anteriores, na aula anterior, hoje a gente vai trabalhar basicamente com essa resolução de prova mais voltada para aspectos gramaticais. Mas, enfim, vamos lá. O que é importante a gente lembrar que cai gramaticalmente falando nas nossas provas, né? A gente tem 4 tópicos que são importantíssimos aí para nós. Primeiro, os tópicos de pronome, que sempre aparecem nessas provas, certo? Os pronomes possuem subtópicos, é importante a gente lembrar. Nós temos, por exemplo, pronomes pessoais, pronomes possessivos, tá? Pronomes relativos que aparecem com muita frequência, pronomes reflexivos que aparecem vez ou outra e pronomes indefinidos que também aparecem com bastante frequência, né? E depois de pronomes nós temos os verbos. Basicamente, verbos a gente pode falar de tempos verbais. Quando a gente fala de tempos verbais, basicamente a gente está falando do present perfect, que é o verbo que mais aparece nessas provas para a gente. Só que além dos tempos verbais, quando falamos de verbos, nós também estamos falando de verbos modais, os famosos modal verbs, né? Quase que não sai. E nós temos também a passive voice, a voz passiva, que vez ou outra ela é colocada também nessas questões. Hoje, inclusive, temos 2 tópicos aqui que falarão sobre isso e eu vou relembrar isso para vocês, né? O terceiro tópico que aparece com muita ênfase nas nossas provas são, de fato, os adjetivos, tá? Principalmente para a gente poder fazer a identificação ou a avaliação se ele está fazendo um papel de comparativo, de superlativo, enfim, comparativo, superlativo, de inferioridade, de superioridade, de igualdade, enfim, a gente tem que perceber pela própria estrutura da palavra ou da frase, do contexto que está sendo colocado ali, se ele está fazendo um papel de comparativo, de superlativo, enfim, e por aí vai. O próximo tópico importantíssimo para nós são, né, no caso, as conjunções, também chamada em língua inglesa de linking words, tá? Que sempre aparecem nessa prova, para a gente poder identificar qual é o sentido que está sendo colocado ali. Então, basicamente, eu preciso saber qual é o sentido que determinada conjunção pode me empregar. O but vai ter qual sentido? Ela vai me dar um sentido adversativo. O so vai me dar um sentido explicativo, conclusivo, enfim. A gente precisa ter essas clarezas. Tranquilos? Eu vou começar, então, a responder essas questões para a gente poder ver exatamente todos esses tópicos que comentamos aí. Primeira questão é uma questão de interpretação de texto, e a gente sabe que se ela é uma questão de interpretação de texto, provavelmente, sendo a primeira questão, ela vai estar exatamente no início desse nosso texto aqui, né? Então vamos lá, ó. According to the study mentioned in the text, video games training. Então veja só, já sabemos que o texto vai me falar sobre videogame, certo? Geralmente, quando algum texto nos fala sobre videogame, provavelmente é para falar sobre aspectos negativos que esses videogames acabam causando, doenças, acabam causando vícios nos jovens, mas é importante que a gente tenha a mente aberta para essa primeira interpretação aqui, né? Quando ele me diz assim, ó, playing video game causes positive structural brain changes in regions responsible for special orientation. Bom, ele está me falando de causas
positive structural changes. Ou seja, ele está me falando de alterações positivas na parte estrutural do nosso cérebro. Então, nesse caso, veja, o video game training, ele pode cause a few negative changes, a gente já viu que é positivo, né? Ele causa is useless for patients with stress disorder, has proven to be able to improve cognition, is harmful to patients with mental disorder, or can make patients with psychiatric disorder feel worse. Vamos lá. Se ele já está me falando que ela pode ser positivo, então vejam, eu tenho uma série de coisas aqui que me falam de negação, de algo piorar, harmful, prejudicial, certo? Useless, sem utilidade, e causa algo negativo. Se ele está me falando de um ponto positivo aqui, né, provavelmente a gente vai ficar com o único item que me fale de algum aspecto positivo. Mas vamos confirmar isso no texto, né? A gente só está fazendo as nossas inferências, as nossas deduções. E aí, o que é que ele me fala? Memory formation, strategic planning and fine motor skills with potential implication of psychiatric disorders. Potential implications for psychiatric disorders, new research suggests. Então, essa situação positiva, ela também vai ser utilizada para psychiatric disorders, ou seja, desordens ou problemas psiquiátricos, né? In light of these findings, investigators from the Max Planck Institute for Human Development in Berlin, Germany, suggest that video game training might be therapeutically useful for patients with mental disorders, such as schizophrenia, post-traumatic stress disorder, or neurodegenerative diseases such as Alzheimer, whatever. O que ele está me dizendo aqui é que é useful e não useless. Então, de fato, a nossa resposta vai ser aquela que me traz um aspecto positivo. Vejam que a gente chegou no texto já pela nossa dedução de que provavelmente o videogame nos falaria algo negativo. Mas é importante a gente estar com a mente aberta para entender que aqui ele está me falando de algo positivo causado pelo videogame, né? Na segunda questão, ele já vai me falar o seguinte: The study has shown that video gaming contributes to brain. Aí a gente vai mais uma vez, ó. Loss, stagnation, failure, decrease and growth. Presta atenção. O que é loss? Loss, perda, né? É aspecto negativo. Stagnation, né? Estagnar, também é negativo. Failure significa falhar, né? Falha, né? Que também é negativo. Decrease, ó, nós temos increase e decrease. Então, decrease, negativo também. E o que é que significa growth? Growth significa exatamente crescimento, certo? Então, é o único aspecto positivo. Professor, eu não consegui identificar isso no texto, mas pelo menos você consegue identificar que nós temos aqui 5 itens, sendo que desses 5, apenas um me traz um aspecto diferente dos outros 4. Logicamente, racionalmente, a gente consegue identificar que provavelmente essa seja a nossa resposta, já que é o único diferente dos outros itens. Bom, vejam como a gente conseguiu resolver essas duas questões rapidamente só nessa leitura do primeiro parágrafo aqui, né? As próximas questões, elas já nos trazem para aspectos mais gramaticais ou até mesmo de vocabulário, né? Esse tipo de questão que é muito comum nessas provas com SUPEC, que são essas questões de vocabulário pedindo ou, né? Ele vai me pedir ou sinônimo ou antônimo. Basicamente é isso que ele vai me fazer. The only word or expression that has not been defined correctly is. Ou seja, se ela não foi definida corretamente, ela está definida basicamente com uma palavra, é porque a gente está falando de sinônimos, certo? Só que ele está me falando aqui não foi definida corretamente. Ou seja, todas elas estão definidas corretamente.
apenas uma que não está. Então, ele está me falando, basicamente, ele está me pedindo o que não representa sinônimo aí. Bom, é importante o quê? A gente ter conhecimento dessas primeiras palavrinhas aqui, que são as que se encontram no texto. E aí a gente pode ir dando essa olhada que está aqui para ver qual é o sentido, se você não entender o que é que significa aquela palavra. Geralmente faremos isso a partir da inferência contextual. Olha aqui, ele me fala de skills. Skills está na linha 4. A linha 4 aqui, ó, que nós já achamos, né? Que ele está me falando de Memory Formation, Strategic Planning, Fine Motor Skills. Então, nesse Motor Skills, ele está me falando exatamente das habilidades motoras, né? Que vai ser uma, né, um sinônimo de abilities, ok? Findings. Findings já vem do verbo to find. O verbo to find significa encontrar, achar. Quando a gente coloca o ing aqui, nesse caso, estando no plural principalmente, provavelmente ele vai estar me fazendo um papel de substantivo, né? Que são os achados, basicamente. Eu não tenho essa certeza, só vamos ter essa certeza se confirmarmos ele na linha 6. Quando ele vai me falar new research suggests. In light of these findings, ou seja, estes, né, achados, basicamente, que vai ser ou não um sinônimo para discoveries. Discoveries, descobertas. Então, findings, sim, é um sinônimo de discoveries, que, na verdade, se a gente for parar para analisar, a gente está seguindo aquela segunda lógica básica que nós temos nas nossas provas, né? A primeira, vocês lembrem muito bem, que é quando a gente está falando de uma questão de ordem cronológica. A primeira questão no início do texto, a segunda logo em seguida, a terceira e por aí vai. Quando a gente chega no segundo tópico importantíssimo para nós, relacionado à prova da Consultec, esse segundo tópico ele vai me falar basicamente do que eu chamo para vocês das nossas relações de equivalência. Lembrem disso. Ou seja, palavras que representam um aspecto e, na verdade, eles vão ter um outro linguajar, mas vão passar a mesma informação. Em outras palavras, eles acabam sendo basicamente informações sinônimas, né? Informações equivalentes, que passam a mesma ideia. Daí nós temos o while e o besides. Basicamente, os dois podem fazer papel de preposição ou de conjunção, né? O while faz um papel de enquanto. O besides, falamos sobre ela quando falamos de conjunções, tá? Ele vai passar uma ideia de para além de, que não significa uma ideia de while. O while vai passar uma ideia de enquanto, duas ações ocorrendo paralelamente. O besides é alguma coisa que está para além daquilo. Ele não me retoma um aspecto temporal. O besides me dá um aspecto aditivo, ok? Enquanto que o while vai me dar um aspecto temporal. Então, de fato, a nossa resposta vai ser a letra C, ou número 3, né? Link, né? Quando a gente fala de linking words, são palavras que estabelecem essa conexão, né? E outperform, do better than. Então, se você tem uma dúvida do outperform, vamos fazer a nossa inferência aqui, ó. There is a growing body of evidence that video game experts outperform novices on several cognitive measures. Então, se ele experts outperforms novices, ele está me falando de algo que acontece de uma performance melhor, né? Acima de. Então, do better than. Então, de fato, esse quinto item aqui, ele está verdadeiro, sendo a nossa resposta exatamente o item 3. Beleza? Agora nós chegamos numa questão clássica que nós temos nas provas da Consultec, que são os tópicos voltados para aspectos gramaticais. Nesse caso daqui, ele está me falando especificamente sobre verbos, ó. Então, nós temos tanto os verbos modais, quanto a voz passiva, quanto o tipo de funcionamento daquele verbo do tempo verbal, como eu falei para vocês, basicamente. Mas vamos lá. The modal might expresses permission. E aí eu pergunto a vocês, o verbo modal might, ele expressa permissão?
Vamos fazer um feedback disso aqui. Quais são os verbos modais que expressam permissão? Basicamente, os que vão expressar permissão são can, quando está falando de um aspecto informal, e o could, e o may, quando está falando de um aspecto formal. O might, ele entra aí como um distrator para a gente, porque o might ele é equivalente ao may e ao can, basicamente quando estamos falando de possibilidade e não de permissão, certo? Então, nesse caso, o modal might ele não pode expressar permissão. Isso é exclusivo do can e do may, certo? Ele vai ser equivalente ao may e ao can quando ele expressar possibilidade e não permissão. Vamos lá. Can be trained is in the active voice. Ó, voz ativa, certo? A gente sabe que a voz ativa são aqueles tempos verbais básicos que a gente está trabalhando, certo? Agora, a voz passiva, que nós já trabalhamos, a gente vai lembrar que ela vai ser formada principalmente pela estrutura to be, mais o verbo no particípio. Esse particípio pode ser com ed ou não, vai depender da regularidade do verbo, né? Mas vejam, depois disso, nós temos o agente da passiva, que é precedido pelo by, e ele vai ter ali, logo em seguida, o próprio agente da passiva. Então, quando ele fala can be trained, nós temos aqui, ó, to be e o ed, o que já me passa uma ideia da estrutura utilizada para uma voz passiva e não para uma voz ativa. Se fôssemos colocar na voz ativa aqui, né, nós falaríamos do can train ou can be, basicamente. Mas vamos achar isso aqui na linha 17 para facilitar a nossa percepção. Ó. This proves that specific brain regions can be trained by, né? Ou seja, by já está me dando a ideia de que isso aqui é o agente da passiva. Então, o can be trained não está na voz ativa, ele está na voz passiva, tá? Has followed, tá? Describes an action that began in the past and goes up to the present time. Eu já percebo que nós temos o has e o verbo no particípio, o que me dá uma ideia de present perfect. Qual é a ideia básica do present perfect? Uma ação que começou no passado e se estende até os dias atuais. Vejam o que eu falei para vocês no início da nossa aula. Geralmente, quando cai alguma informação ou alguma pergunta sobre tempos verbais, isso vai ser do present perfect, ok? Ele não me citou o present perfect aí, mas ele está me dando a descrição perfeita do present perfect. Number 4. Did is functioning as a main verb. Se ele estiver funcionando como verbo principal, ele não pode ter um auxiliar por perto, na linha 29, ó. Cadê? Adults did not play video games. Esse did aqui, ele está se juntando ao did not, fazendo um papel de didn't, que passa uma ideia exatamente de verbo auxiliar do passado e não verbo principal, ok? Number 5, were, line 35, is in the past participle. Eu não vou nem olhar isso aqui. Por quê? Porque o were, ele é o passado do verbo to be. Sendo o passado do verbo to be, se eu for utilizar o verbo to be no particípio, o particípio do verbo to be vai ser o nosso famoso been, ok? E não simplesmente o verbo no passado. Aqui ele está no passado simples, aqui ele está no particípio. Então, eu não vou nem conferir. De fato, a minha resposta é o número 3, beleza? Vejam. Apareceu aqui basicamente tudo que a gente tinha falado já no decorrer do ano, né? Verbos modais, voz passiva, present perfect, verbo principal e o particípio. Falamos sobre verbo principal quando começamos a falar de tempos verbais,
Falamos sobre particípio exatamente quando falamos do present perfect. É só vocês voltarem nas nossas aulinhas aí que vocês vão encontrar todas essas informações. Na última questão, agora nós temos uma situação de adjetivo, nós temos aqui conjunção, conjunção e pronomes, né? Então, veja só. The adjective bigger expresses equality. Nesse caso aqui, eu também já não vou nem checar. Por quê? Porque eu sei que se ele está recebendo o sufixo ER, a gente precisa lembrar que o sufixo ER ele vai ser utilizado para adjetivos falar sobre um comparativo de superioridade de palavras curtas, certo? Então, ele vai estar fazendo um papel de superlativo ou de comparativo de superioridade e não de igualdade. Se ele quisesse expressar a igualdade aqui, ele utilizaria o as mais adjetivo mais as, certo? Então, se ele quisesse expressar essa igualdade, seria essa a função aqui. Deixa eu até já colocar ali, já ficou ali, né? Então, tranquilo. Number 2, the phrase both and introduces a contrast. Não. Both and, né? Ele vai passar justamente uma ideia de uma conjunção aditiva. Ele vai estar adicionando uma informação. Então, não é um contraste. Outra de conjunção. The words though and although are synonyms. Ok. Though e although, de fato, eles são sinônimos. Lembrem que o although vai ser uma expressão mais formal, utilizada no início de frase, e o though vai ser mais informal, mas eles sim são sinônimos e representam basicamente uma ideia concessiva. The word itself is functioning as a personal pronoun. Amados, vocês já sabem muito bem que se nós temos a palavra self, isso aqui vai estar representando uma ideia de pronomes reflexivos, certo? O self passa uma ideia de pronomes reflexivos e não de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais que nós temos são exatamente o subject e o object pronoun, que são os personal pronouns. Lembrem. Subject pronoun. I, you, he, she, it, we, you and they. Esses fazem papel de sujeito e aparecem antes do verbo, tá? Object pronoun. Me, you, he and she, ou her, desculpa, it, us, you and them. Esses fazem papel de objeto e aparecem depois do verbo. Percebam que em momento algum eu falei itself, porque a gente já sabe que a palavrinha self, ela está ligada diretamente aos pronomes reflexivos, tá? E por fim, the possessive adjective its refers to bacteria. Ok. O pronome adjetivo, que já aí nesse caso já é possessive adjective, né? Ele tem que se referir ao pronome, à palavra bacteria. A palavra bacteria, ok? Nós vamos dar uma olhada lá. Mas eu já digo de antemão para vocês que ele não pode ser, porque a palavra bacteria, ela é uma palavra ela está no plural. O singular vai ser bacterium, certo? Que ela é uma palavra originária do latim, assim como várias outras, tá? Bacterium, a mesma coisa nós temos com phenomenum, ok? Quando nós queremos colocar no plural, nós colocamos o A, certo? Bacteria phenomena, ok? Então, vejam só para a gente exemplificar, eu não poderia ter o bacterium ou bacteria com o its, porque se ele está no plural, aqui teria que ser them, ou their, no caso, né? Se é um possessive adjective, teria que ser o their e não o
than, ou desculpa, with. Ok? Então, queridos, espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que vocês tenham né, aprendido bastante no decorrer do ano. Me coloco aí à disposição para tirar toda e qualquer dúvida de vocês, tá? Não só agora, mas enfim, vocês têm os meus números aí nos grupos e me coloco à disposição para ajudá-los no que for preciso. No mais, deixo um grande abraço e espero encontrá-los o mais breve possível, não em salas de aula. Até mais, um beijo e foi maravilhoso trabalhar com vocês, queridos.